vem chegando aqui para o palco Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que a gente vai conversar sobre educação, bioeconomia e biotecnologia na Amazônia. Mas antes eu quero ver aquilo que a gente combinou de ensaiar, se vocês aprenderam. A saudação dos palestrantes. Antes de convidar alguém aqui, a gente tem um grito especial. Mas eu quero ver se vocês lembram qual que é. Primeiro eu vou contar e vocês que vão gritar, não vai ser eu não. 1, 2, 3 e... Ó, tá melhorando, tá melhorando. Bora mais uma vez juntos então. 1, 2, 3 e... Aê, vamos ensaiando e vamos saudando agora os nossos próximos convidados que vão conversar com a gente sobre educação, biotecnologias e a bioeconomia aqui da Amazônia. Bom, e para conversar com a gente, eu quero convidar agora ao palco Vanderleia Teixeira, professor Dr. Carlos Felipe, Ellen Bethlen, Narayana Tolosa e Daniel Pinheiro. Sejam bem-vindos ao nosso palco. E aí, quem fica aqui compartilha seu... Oi. Olá, pessoal. Tudo bem? Então, a Vanderleia não pôde chegar aqui por conta da fumaça. Ela está na Fazenda Santa Rosa e não consegue chegar aqui a tempo. Então, o presidente da Rame, Jorge Garcia, vai substituí-la nessa moderação, junto com todos os nossos grandes e incríveis palestrantes, a quem nós agradecemos em nome do Sebrae. Muito obrigada. Que tenham todos uma boa palestra. Vamos ficar aqui. Obrigada. Boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a esse painel. Nós vamos tratar aqui de educação, bioeconomia, biotecnologia no Amazonas. Eu já queria agradecer aqui a Ellen pela presença. Seja bem-vinda, Ellen Carvalho. Narayana, seja bem-vinda. Daniel, Carlos, bem-vindos. Bom, pessoal, depois de um painel tão instigante, né, sobre games, a gente vai tratar aqui da educação e da biotecnologia e bioeconomia, que são assuntos muito afetos ao tema dessa Campus Party, que é a sustentabilidade, e que aqui está super bem representado, que a gente tem pessoa da academia, pessoa dos investidores, pessoa que empreende, pessoa que pesquisa e empreende. Então, a gente tem aqui quase que todo o ecossistema, né, da bioeconomia e da biotecnologia presente aqui, e muito bem representado. Então, eu queria começar pelas meninas, se os rapazes me permitem, né? E começar aqui pela Narayana. Narayana, por favor, aquele pitch básico. Quem sou, de onde venho, por que estou aqui? Olá, boa tarde. Eu sou Narayana, estou como diretora executiva do CID. O CID é uma incubadora, a primeira incubadora aqui do Amazonas, né? Está em funcionamento desde o ano 2000 e é uma honra estar aqui discutindo esse tema tão importante para a nossa região, né? Principalmente agora, né, que a gente está vendo uma forte pressão de agenda verde, de debate sobre o tema, mas a gente vê que quando a gente precisa mesmo, a gente precisa nos unir, né, porque está difícil, mas o Daniel também faz parte lá da Biozé, está lá incubado na empresa na incubadora CID, e então eu espero que seja bem proveitoso aqui o debate. Obrigado, Narayana. Ellen, quem sou, de onde venho e por que veio? Bom, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, agradeço o convite, né, pela participação na Campus Party, a convite do Sebrae. Bom, eu sou Ellen, eu sou bióloga, né, de formação, e a minha vida inteira foi dentro da universidade, e hoje eu atuo tanto na área da pesquisa, agora empreendendo com uma startup, a Norte Genômica, e que é uma startup de biotecnologia. Então, a nossa área de atuação, tanto na educação, pesquisa e agora na área do empreendedorismo. Obrigada, Ellen. Seja bem-vinda. Daniel, quem sou? Por que sou? Por que estou aqui? Então, sou Daniel Pinheiro, sou um cara apaixonado pela Amazônia.
Sou o CEO da Biozer da Amazônia, que é uma indústria farmacêutica que está incubada no CID. Eu sou fruto do ecossistema da região. Fiz a minha graduação na UEA, também sou biólogo. Fiz meu mestrado na UFAM, na área de biotecnologia. Estou no doutorado agora pela Rede Bionorte. E como CEO da Biozer da Amazônia, eu consigo também estar flutuando entre o ecossistema acadêmico e a iniciativa privada. Eu acho super válido essa nossa rodada hoje, para a gente estar estimulando a galera que está aqui a estar entendendo mais sobre empreendedorismo, sobre inovação, sobre essa agenda verde que a Narayana comentou, que é a tendência de consumo de empresas que geram esse impacto. Tá? Passa a palavra. Obrigado. Carlos, quem sou, porque veio. Vamos lá. Então, gente, boa tarde a todos. Um prazer estar aqui novamente, junto com o Jorge, junto com todos aqui. Então, eu sou, dá para ver pelo sotaque que eu não sou daqui, né? Eu sou de Minas, mas eu sou completamente apaixonado pela Amazônia. Então, desde quando eu cheguei aqui, o meu objetivo é conhecer a Amazônia de ponta a ponta, entender como que a Amazônia funciona de verdade, porque uma coisa é você vir para Manaus, uma coisa é você vir para Manaus e ir embora, né? Acho que você não tem essa percepção de fato é a floresta, de que é a Amazônia de fato, né? Então, eu tenho esse objetivo aqui de conhecer e, mais do que isso, agregar para o desenvolvimento da ciência, do empreendedorismo e da inovação. Então, eu sou farmacêutico industrial, eu fiz um mestrado em Química, fiz um doutorado em Química. Desde a graduação, eu estou muito ligado à inovação. E quando eu vim para cá, eu vim para trabalhar com pesquisa, né? Vim para trabalhar com bioprodutos, mas me deparei com o mundo do empreendedorismo e inovação e eu vi que, sem isso, a ciência não avançaria, porque a gente tem um laboratório a céu aberto que precisa ser não só descoberto, mas muito bem trabalhado, né? E ninguém melhor para trabalhar com esse laboratório a céu aberto do que a própria população amazônica, né? Então, hoje eu estou como coordenador, sou fundador e coordenador da incubadora de bionegócios e tecnologias da Amazônia e também do núcleo de inovação tecnológica da Universidade Newton Lins. Também estou como agente local de inovação pelo SEBRAE, apoiando exatamente nesse movimento. E agora também estou como coordenador na implantação do Moinho, Centro de Inovação e Tecnologia, também na Universidade Newton Lins. E aí, nossa, mas está acontecendo isso tudo, né? Porque a gente tem se deparado com problemas básicos, principalmente relacionados à educação. E por que não a educação empreendedora, né? Então, hoje a gente trabalha muito focado na cultura do empreendedorismo e da inovação aqui na região. Tá? Mas a gente vai falar mais sobre isso aí. Obrigado, João. Obrigado, Carlos. Seja bem-vindo. Ellen, estão perguntando aqui, e eu não sei responder, o que é biotecnologia? Bom, a biotecnologia, na verdade, ela é uma área multidisciplinar, né? Então, é você ter a capacidade de tentar falar numa linguagem menos acadêmica, né? Então, a tecnologia utilizando organismos vivos. Então, a biotecnologia é isso, é você desenvolver produtos utilizando organismos vivos. Então, no caso, falando, por exemplo, da nossa linha de pesquisa, nós trabalhamos com a biotecnologia que hoje é a biotecnologia moderna, porque existe a biotecnologia tradicional, por exemplo, quando você faz um pão em casa, você está fazendo biotecnologia. Então, a biotecnologia ela já é colocada em prática desde sempre, né? Desde os primórdios, porque quando você faz um pão, um queijo, um vinho, você está usando micro-organismos para isso e está gerando um produto. Aí, hoje, didaticamente, é dividida em biotecnologia tradicional, a biotecnologia moderna e agora, recentemente, a biotecnologia 4.0. Né? Então, a biotecnologia moderna é a tecnologia do DNA recombinante, onde nós utilizamos a engenharia genética, que são os princípios mesmo de você construir moléculas com o fim de desenvolvimento de um produto. Então, dando um exemplo aqui, nós temos hoje, por exemplo, a nossa linha de pesquisa e de desenvolvimento de produtos, a gente, por exemplo, desenvolve um produto para a área industrial farmacêutica.
Então, eu pego uma bactéria, que ela já é, vamos dizer assim, domesticada, né? Ela já é preparada, engenheirada, como a gente fala, para ser a nossa biofábrica, e eu insiro, dou informação para ela e coloco lá dentro dela e digo, ó, fabrica isso para mim. Então, isso aí é engenharia genética, né? No caso, hoje, por exemplo, a nossa empresa, ela faz a engenharia de bactérias para a produção de proteínas de interesse industrial, como é o caso do hormônio de crescimento humano, insulina, e a gente utiliza micro-organismos, no caso aqui, bactérias. No contexto amazônico, ser uma empresa, uma startup amazônica, a biotecnologia avança, é o mesmo passo de outros estados, ou aqui a gente tem mais oportunidade de desenvolver produtos, digamos, inovadores, competitivos, do que em outros lugares do mundo? Nós estamos com a maior biodiversidade, né? Então, nós temos aqui potencial que outra região não tem, embora estejamos agora passando por esse momento de uma perda de biodiversidade com toda essa mudança aí climática. Mas a biotecnologia, por exemplo, no Amazonas, hoje nós não deixamos a desejar com outros estados. Vou falar um pouquinho da história, pode ser? Nós temos aqui o nosso grande mentor e sonhador de toda essa implantação da biotecnologia na Amazônia, né? Vou falar de Amazônia mesmo. Foi o professor Espartaco Astolfi Filho, que eu acho que muitos já conhecem. Então, o professor Espartaco, ele começou aqui na década de 90, lá pelo ano de 93, 94, eu tive a oportunidade de tê-lo como meu professor no meu último ano de graduação, e a partir daí começamos a trabalhar. Então, o professor, ele é uma referência na biotecnologia do Brasil. Então, hoje, durante esses mais quase 30 anos, foi formando recursos humanos. Estamos aqui com a maior cabeça hoje da biotecnologia no Brasil, aqui na Universidade Federal do Amazonas. Ele era da Universidade de Brasília e veio para a Universidade Federal, começou do zero, formando pessoas, implantando cursos, criando mestrado, doutorado. Então, hoje nós temos recursos humanos, é claro que precisamos, né, formar mais. Eu sou oriunda dessa formação, fiz doutorado, mestrado, doutorado, todo nessa área. Então, hoje nós temos pessoas que tiveram esse privilégio de tê-lo aqui, nos formando, né? Muito massa. E temos a biodiversidade aí para ser explorada. Obrigado, Ellen. Deixa eu botar aqui na roda, já que a gente está falando de biodiversidade, biotecnologia, alguém da bioeconomia, né? Daniel, você que é o cara da bioeconomia, faz bioeconomia na prática, né? É o nosso alquimista. Como é que é desenvolver produtos da bioeconomia amazônica? Bom, a gente está falando de uma tendência global de consumo, que é a aquisição de produtos que gerem impacto no ambiente em que as pessoas estão inseridas. E quando se fala de Amazônia hoje, a Amazônia é uma das palavras mais faladas no mundo, e a Amazônia por si só, ela já tem uma chamativa, ela já tem um marketing no mundo todo quando você fala de Amazônia. E trabalhar com produtos oriundos da biodiversidade e que geram um impacto positivo é algo bem diferenciado, e a gente consegue agregar valor isso nos produtos, e o mercado internacional está sedento por esse tipo de produtos. Pouquíssimas empresas ainda estão aqui dentro da região implantando e fabricando, desenvolvendo produtos, tanto na área que utilizem a biotecnologia, que utilizem bioinsumos, bioingredientes oriundos da nossa biodiversidade. E a gente enxerga um mar verde, não vou nem dizer um mar azul, um mar verde, onde essas empresas que começarem a fazer um trabalho diferenciado e entender todo esse desejo de produto amazônico, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional, vão estar à frente, e isso é uma tendência global de consumo. Então, as pessoas estão preocupadas em comprar produtos em que geram esse impacto positivo, e diretamente a bioeconomia
vai auxiliar também na manutenção da floresta em pé, que ela trabalha isso utilizando os ativos da biodiversidade, a gente ter esse valor agregado lá na ponta, onde todos os stakeholders envolvidos, eles vão ter o seu elo da cadeia produtiva como um toda. Então, a bioeconomia, ela não é o futuro, a bioeconomia ela é o presente. A gente tem a necessidade de estimular cada vez mais esse ecossistema, essa rodada de negócios com pessoas que estão diretamente envolvidas com empresas, com a academia. É super importante para que jovens, a galera que estava no ensino médio, na faculdade, possam ter esse interesse e ver também que é possível ganhar dinheiro utilizando a nossa biodiversidade e transformando em produtos com valor agregado e levando isso para o mercado nacional e internacional. Genial. Então passa o microfone para a Narayama, que agora ela vai ter que explicar para a gente o seguinte. Narayama, é um bom negócio investir em bioeconomia, em biotecnologia? Olha, dá liga isso? O CID está na vertente da bioeconomia, né? Lógico que ele faz das várias vertentes, mas o principal é a bioeconomia. A gente vê o mercado promissor, porém ainda é um mercado tímido aqui na região, como o Daniel falou. Talvez a timidez seja pelo medo, né? Eu considero o Daniel um vitorioso, tá? Porque é um longo período que as empresas passam, a gente precisa debater isso. Nós, aqui, enquanto gestores, fazemos parte desse ecossistema, preciso, assim, eu estou me incluindo também, tá? O engajamento maior de debater, de conseguir a sobrevivência das empresas. A gente conseguiu um passo de abrir uma empresa em um dia, né? Hoje em dia a facilidade... Você entra no mapa das empresas do Brasil, no site do governo federal, está lá. Você consegue abrir uma empresa em um dia. Mas quantas conseguem sobreviver? 50% não consegue, né? A maioria das empresas, em menos de 5 anos, já não consegue. Por quê? Porque são muitas licenças operacionais, principalmente para a área de biotecnologia, né? Então, o Daniel acho que demorou uns 3 anos, né, Daniel, para conseguir todas as licenças. E, em contrapartida, a gente tem uma legislação que precisa avançar muito para conseguir manter a sobrevivência dessas empresas. Então, eu não recebi essa educação empreendedora, né, falando um aspecto pessoal, e resolvi me engajar também sendo uma empreendedora de bioeconomia, e a gente enfrenta muitos medos. Por quê? Porque tudo é muito demorado, a gente precisa de uma... Mas você está me falando que o ambiente de negócio é bastante desafiador do ponto de vista da burocracia, Exatamente. Né? A gente o problema não é nem abrir a empresa, é manter a empresa, vencer as licenças, etc. Mas vamos imaginar que aqui nessa plateia todo mundo conseguiu superar essa etapa no joguinho do Mario e conseguiu montar a empresa. Dá dinheiro? Sim. É um bom negócio? É um bom negócio. A gente participou recentemente aí de várias missões em feiras. A gente percebe que, principalmente as empresas paulistas, né, que elas compram muito, elas estão investindo muito nessa parte de biotecnologia. A gente vê um mercado bem promissor, um mercado consumidor, principalmente fora do Brasil, muito amplo. Então, sim, é vantagem. Tirando essa parte... Tirando a burocracia, que não é uma particularidade da bioeconomia, né? Vamos combinar que não é só empresa de biotecnologia ou bioeconomia que aproveitando enfrenta, né? que tem essa temática, né, da Agenda Verde, então que se fizesse uma legislação para que impulsionasse a bioeconomia mesmo, de fato. Então não adianta somente encorajar as pessoas. Você precisa dar mecanismos, dar uma segurança, né, para que não seja um negócio tão demorado para dar retorno, porque muitas empresas não conseguem por causa dessa demora em obter licenças, e, enfim, todas as dificuldades que a gente tem de todas as empresas industriais, principalmente, né? Mas eu entendo sim que a gente tem que se unir, aproveitar os debates e sair com uma agenda do que a gente vai fazer, qual é o próximo passo. Olha, a gente vai conversar com a SUFRAMA, a gente vai conversar com os deputados, a gente vai... Nesse sentido, Narayama, antes de passar lá para o Carlos, existe um grupo de trabalho que foi criado agora recentemente pelo Ministério do Desenvolvimento Regional,
que está justamente discutindo um marco, né, da bioeconomia, e lá no bojo dessa discussão está a regulamentação, a desregulamentação desse setor. Então já fica aí o convite para entrar lá no site do Ministério do Desenvolvimento Regional, que está desenvolvendo uma pesquisa, admitindo sugestões para o desenho de uma política pública voltada para esse setor. Sim. E aí, já quero incluir o Carlos nessa conversa, porque o Carlos ele está lá no ambiente de inovação, está dentro da incubadora, está criando um ambiente extremamente propício a reunir todos os atores, mas ele vai, aqui nesse momento, Carlos, né, como uma das instituições que faz a ponta da formação, né, que dá as ferramentas, que instrumentaliza esses empreendedores, seja da biotecnologia, seja da bioeconomia, para superar essa dificuldade do ambiente de negócio, né, que, repito, é difícil, mas não é também uma exclusividade da bioeconomia, e aí, nesse aspecto, a incubadora também pode dar, né, um suporte, né, para vencer essas etapas, mas é sobretudo assim, como é que é o papel, né, que vocês desenvolvem, como é que é a contribuição, né, da Embiota, do Moinho, para que esse ambiente de negócio, né, floresça. Perfeito, Jorge. Bem, a primeira coisa que a gente tem que pensar assim, a gente tem uma sociedade que ela inova, ela respira inovação, ela tem um perfil empreendedor, obviamente um perfil empreendedor, inovador, né? Enfim, será que o Brasil de fato tem uma cultura empreendedora? E isso a gente pode identificar o perfil de cada região? Não, onde que a gente tem um perfil mais empreendedor? Não. O fato é que a gente precisa melhorar muito, principalmente aqui na região. Então, quando a gente fala de empreendedorismo e inovação da universidade, a gente vê uma cara assim, né? Porque isso de forma unânime, assim, todas as instituições que você vai, a ideia principal ali, o objetivo principal é o diploma, é ir para o chão de fábrica no distrito, simplesmente porque já estava trabalhando e precisa do diploma, porque está pensando aí, está pleitando aí uma promoção, algo nesse sentido. Então, isso torna o ambiente universitário muito desafiador para trabalhar com empreendedorismo e com inovação. Por quê? Porque quando você entra com conceitos, por exemplo, startup, né? Um professor chegou esses dias e falou assim, num evento lá na Zona Norte: professor, vocês podem falar de startup lá na nossa escola, né? Os alunos não sabiam, nem os professores assim estavam com esses conceitos enraizados. Então, quando a gente está dentro da universidade, a gente se depara com isso. E o movimento de incubadora de empresas, especialmente dentro da nossa universidade, ele é muito recente, apesar da universidade ter mais de 35 anos, né? Então, para você chegar e falar de startup, fazer com que os alunos criem startup, não é nada fácil. É um desafio muito grande. Por quê? Porque nem os professores sabem disso. Então, a primeira reunião que você marca, vai 1, 2. E aí, mesmo assim, fica por ali, pronto, acabou. Então, a gente identificou que não adiantava a gente tentar trazer startups, a gente prospectar startups de fora da universidade, porque a gente já está há 3 anos nesse caminho. E não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque a gente está num universo de 15 mil alunos, então a gente tem, entre aspas, uma matéria-prima assim, valiosa para trabalhar, para polir e fazer com que eles, de fato, impactem a sociedade de alguma forma. Então a gente inverteu, a gente entendeu que a educação empreendedora, que a educação voltada para a inovação, ou melhor, o desenvolvimento da cultura do empreendedorismo e da inovação, aliado ao desenvolvimento de conhecimento, que a universidade tem esse papel, é o caminho mais assertivo para nós enquanto ambiente de inovação. Então hoje, basicamente, o que a gente faz? A gente está disseminando a cultura da ciência do empreendedorismo e inovação, dentro, principalmente da universidade. Então hoje, pelo trabalho que a gente tem feito, praticamente todos os cursos, mais de 40 cursos, a gente tem um espaço na aula inaugural, né, na aula magna. Então a gente vai lá falar de empreendedorismo e inovação e o que a gente, enquanto ecossistema, tem para oferecer, não só a gente lá, tá? Que a gente trabalha de forma colaborativa. A gente fala de conceitos básicos. Hoje a gente desenvolve atividade no interior. Então amanhã eu estou indo para São Gabriel da Cachoeira, trabalhar com o pessoal do IFAM. Na outra semana eu estou indo para Benjamin Constant, junto com a equipe da incubadora, para fazer ideatons, exatamente para, pegando uma das verticais que a gente tem focado muito, que é desenvolver um sentimento de pertencimento à região.
Então, você está nos dizendo que esse ambiente de formação universitária, técnica, né, é super importante para que você vá desenvolvendo a mentalidade empreendedora, né, e aliado a isso depois um ambiente onde as ferramentas possam ser acessadas por essas pessoas para o desenvolvimento de seus processos, seus projetos, suas ideias. Exato. E ainda que uma questão extremamente importante que você traz aqui no finalzinho da sua fala é interiorizar essas possibilidades também. Exato. Para que nem tudo fique concentrado aqui na capital, aqui na cidade de Manaus. E aí, Carlos, eu queria trazer aqui a Narayama de novo para a conversa, porque eu queria ouvir de você, Narayama, o seguinte: qual é a contribuição, por exemplo, né, que o CID pode dar a esse processo, né, de formação e de interiorização do ambiente de inovação? De formação do ambiente? Do ambiente de inovação mesmo. Sim. Então, o CID, a gente recentemente ganhou até o edital da Softex, né, que justamente trabalha essa parte de capacitação fortíssima, né? Então, a gente está se estruturando para isso, porque a gente percebe que não há essa educação empreendedora, a gente não percebe isso. E uma das formas de você estimular é você cada vez debater sobre o assunto, fazer workshops, fazer mentorias, né, nessa área, para que você consiga disseminar e criar uma segurança, né, para as pessoas que querem empreender e não vir de forma tão crua, né, para tentar abrir uma empresa. Eu vi recentemente uma pesquisa do IBGE, o Sebrae também apoiou esses dados, 42% das pessoas que empreendem são desempregados, ou seja, não estudaram, não planejaram a criação daquela empresa, não verificaram, não estudaram o mercado, então... Não se prepararam para esse tipo de desafio. Exatamente. Então, a gente iniciar essa base, preparar para que quando eles cheguem a querer empreender, sintam-se mais seguros, né? Tenham uma realidade mais... Então, esse é um dos papéis que a gente quer fomentar. Quer desenvolver. Então, aqui, ó, da bancada para a startup, né? Você passou por esse processo, Ellen? Então, eu não tive... Ou você dormiu professora, pesquisadora, e no outro dia acordou empresária, startupeira, como é que foi isso? Então, eu não tive também não passou por esse processo de formação empreendedora. A transição na mente é muito difícil, porque eu sempre atuei... um pouco o que o Carlos falou ali, né? Eu sempre atuei na área da educação, na área da pesquisa, mas também sempre pensei em retribuir de alguma forma toda essa... Se tiver algum professor, como deve ter aqui nos ouvindo, ou lá atrás daquela câmera, ele pode empreender, não pode? Pode empreender. E deve. Deve. Então, como é que nós resolvemos empreender? Então, teve um programa, que é o Programa Centelha, eles lançaram o edital e qualquer pessoa poderia mandar a sua ideia, né? E aí nós pensamos assim, nós temos a expertise na área da biologia molecular, nós temos a tecnologia e temos uma problemática que ainda é mundial, que era o problema da sepse. Sepse é a infecção generalizada, né? Que mata muitas pessoas. No Brasil, 65% das pessoas morrem por conta dessa infecção. Contraída no ambiente hospitalar. É bom dizer, pessoal, sim, calma, viu? Né? 65%. E aí, o que nós, com a pesquisa, com a expertise, com o domínio da tecnologia, poderíamos colaborar? Então, nós mandamos a nossa ideia. Seria nós montarmos, e é o que nós estamos agora no processo de validação, um kit de diagnóstico molecular rápido. No método convencional, as pessoas demoram, quando atendidas num hospital que tenha uma boa estrutura, 24 horas quando é uma boa estrutura, 48 horas até 7 dias. A pessoa às vezes morre da infecção e não sabe por quê, né? A nossa proposta é em 12 horas nós entregarmos esse diagnóstico. Então, aí sim, mandamos, né, uma equipe nossa que estão aqui,
E nós fomos Cadê aprovados. sua equipe? Tá aqui mesmo, Minha tem equipe está aqui, certeza? podem Cadê? ficar em pé aí, todo mundo aí da Norte Genômica, né? Olha aí a Norte Olha aí, Genômica presente. tá? Parabéns. Somos mais mulheres, tá? Temos ali um só que está, mas aqui, importante também, É viu, que ele já tá em mulheres. pé, né? Então, Nossa equipe é mais mulheres Muito empreendedoras. Então, a transição começou aí, né? É claro que sempre me incomodou fazer pesquisa e não devolver para a sociedade de alguma forma algum produto, né? E foi quando nós montamos a empresa. Já saímos do Vale da Morte, tá? Porque já estamos com 3 anos. Genial. Né? E estamos aí hoje com o nosso primeiro contrato com uma indústria farmacêutica, onde nós já estamos colaborando, produzindo proteínas de interesse industrial. Então, a transição, eu não vou te falar que não é muito assim. Tem hora que você quer ser só pesquisadora, aí você esquece que você agora é empreendedora. Então, eu estou passando por essa fase da transição. Quer ver um pesquisador aqui? Daniel, você também pesquisou, estudou biologia, né? E passou por esse processo. Só que para você foi tão difícil assim? Como é que foi a sua transição da bancada para o birô? Então, a gente está hoje com 7 anos de empresa, de indústria. Eu estou aqui com o meu sócio, Amaral. Amaral é um gaúcho que veio do Rio Grande do Sul, é um cara que é apaixonado pela Amazônia, acreditava muito em produtos naturais, em levar saúde e beleza através de produtos oriundos da biodiversidade amazônica. E a época que a gente começou a desenvolver o nosso projeto, eu estava na academia finalizando meu mestrado e o Amaral vinha com uma visão mais empreendedora, de chão de fábrica, produção, de produzir, de transformar aquilo em negócio. Mas mesmo assim, com toda essa bagagem, experiência que ele já trouxe, é um ambiente muito difícil. A transição do Vale da Morte, a gente está com 7 anos e ainda a gente não consegue ter essa estabilidade, essa segurança, é algo muito volátil, essa estruturação como um todo. É algo que é degrau a degrau a ser construído e a gente está num ambiente aqui, empreender no Brasil é muito complicado. Agora, empreender no Brasil dentro da Amazônia, né, Léo? O Léo está lá em Itapauá, com uma agroindústria, fabricando castanha para o mundo todo. É algo muito mais complexo. A gente tem todo esse nosso ecossistema, a gente tem essa logística desafiadora. Baixou o rio, ele me ligou essa semana, pô, Dani, não estou conseguindo atravessar a castanha lá de Itapauá para a região. Enfim, é algo muito desafiador como um todo. Mas quem tem essa resiliência, quem consegue entender esse caminho lá na frente e gosta de fazer o que faz. Porque você perguntou, dá dinheiro? Cara, dinheiro vai ser a consequência do trabalho que você está executando. E aí o dinheiro vem por osmose. Mas se você gosta do que faz, se você entrega... Na verdade, eu perguntei se é um bom negócio. É um bom negócio. É um bom negócio, assim, pelo menos para mim, para gente... E você já me disse que é um bom negócio porque dá dinheiro e porque mantém a floresta em pé. Exatamente. Né? Então isso é um bom negócio. É algo em conjunto. Então você pertencer a esse ecossistema e gerar um impacto positivo dentro da região, eu acho que isso vale muito mais e o dinheiro vai ser a consequência desse trabalho como um todo e é um baita negócio. Que é maravilhoso. Então vamos dizer para Carlos, esse percalços, né, essa dificuldade que o Daniel relatou, que a Hélia aqui relatou, né, de sair da bancada, do ambiente de pesquisa para o ambiente de empreender. Quando a pessoa passa por esse processo formativo, né, que você já mencionou, que ele, digamos assim, vai graduando, posso usar essa expressão? Facilita ele se manter nesse ambiente de negócio, ele conciliar de uma forma menos dolorosa, né, essa relação? Com certeza, primeiro você tem que criar uma base para tudo, né? Então hoje tem muita gente que está empreendendo e na verdade não sabe exatamente onde que está. Exatamente para a educação empreendedora a base que não foi feita. Então, às vezes, eu abri uma startup, mas não é startup, a pessoa está com ideia e já quer um investidor. Peraí, você tem uma ideia, não é assim que funciona, vamos trabalhar primeiro, vamos conhecer. Então, hoje a gente tem o que a gente chama de jornada empreendedora, né? Que é basicamente você passar pela ideação. Não é um trabalho fácil, é um trabalho extremamente desafiador.
Depois que você termina a ideação, que é onde a gente precisa de parceiros para poder desenvolver isso, aí você vai para a parte mais pré-operacional da coisa ali, já começa a validar, a prototipar, validar o seu negócio, tem que ter um MVP, né, um mínimo produto viável. Aí sim você vai entrar em um ambiente de operação mesmo. Depois você vai para a parte de tração, ou seja, o seu negócio já está no mercado vendendo, e aí de repente você está diversificando, está escalando o seu negócio, está diversificando o seu negócio. Olha a trajetória que é isso, né? Então é algo que é muito desafiador. Então você não pode, para você ter sucesso, assim, praticamente ter sucesso, você precisa de respeitar essas etapas e trabalhar de uma forma muito mais concisa, muito mais... tem embasamentos teóricos, práticos, muito mais concretos para você chegar. E é isso que a gente tem no papel. O nosso papel principal hoje é, primeiro, estimular, nós, enquanto academia, no geral, enquanto atores, vamos lá, você já sabe o que é isso, vamos trabalhar agora. E aí você, etapa por etapa, passo a passo, começar a construir esse perfil empreendedor. E principalmente quem vem da pesquisa. Eu sou pesquisador. Já comecei a empreender lá em Minas, na época, foi antes de vir para cá. E lá na universidade a gente tem pesquisadores que estão começando a empreender. Qual foi o primeiro passo que a gente deu com eles? Não foi eles virarem empreendedores. Foi primeiro transformar a pesquisa deles em pesquisa aplicada. Eles entenderem que a pesquisa ela precisa de chegar na sociedade de alguma forma. Isso já está sendo feito. A gente está com um recurso, milhões lá aprovados, para poder agora desenvolver pesquisa aplicada, vacina, rações. Agora a gente está falando sobre tecnologia, sobre inovação. Vamos lá, TRL. Então a gente está na TRL 1, 2, 3, 4, nós estamos na geração 0, 1, 2, 3, nós estamos no conhecimento, isso é a universidade que vai te dar. Explicar para o pessoal o que é TRL. Tá. Essa palavrinha aí, TRL. Então daqui a pouco vai para o pessoal que é mercado financeiro, não é mercado financeiro. Me empolguei aqui, doutor. Mas explica aí o que é TRL. Aqui uma tecnologia tem os níveis de maturidade. Né? E aí, hoje eu acho que é de 0 a 9, então são 10 níveis de maturidade. Então, cada etapa, isso é muito voltado para o investidor. Ele gosta de olhar o grau de maturidade daquela tecnologia para saber se ele está apto a ser investido ou não. Então, geralmente se divide, por exemplo, de 1 a 3, de 0 a 3 é onde a universidade atua mais, que é a parte de conceito, né, de prospecção, né, de sensibilização. Aí depois vem para a parte mais de validação, de prototipação, que aí você já encontra outros parceiros. Por exemplo, o próprio Sebrae é um deles, o Sebrae Lab. E aí você entra para a parte de validação, e aí, enfim, você vai desenvolvendo até chegar lá nos TRLs finais, que são de negócio mesmo, onde a tecnologia ela já está, de certa forma, virando nota fiscal, já é uma inovação. Beleza, então, vou passar aqui para a Eli, mas vai passando o microfone para cá, mas o que você está me dizendo é o seguinte, formação, além da formação bancada, a formação do ambiente de negócio também ajuda o empreendedor, né, a desenvolver esse negócio. Eu costumo dizer que ele precisa entender alguma coisa, né? Ele não precisa virar um expert, né? Até porque ele tem que botar foco no que ele está desenvolvendo como produto, como ideia, correto? Ellen, antes da gente passar para a plateia, você quer completar com alguma coisa aqui? Diga lá. Então, pegando a palavra do Carlos, um dos desafios para empreender, no caso nós que saímos da pesquisa, é você aprender o vocabulário, né? Isso. Então, até a humildade de saber que você não sabe tudo. É você se submeter a novos aprendizados. O pessoal do game tem que aprender inglês. O pessoal das startups tem que aprender um monte de letrinhas lá. Então nós precisamos... nós precisamos ter essa humildade, né? Então, às vezes, assim, eu sou a doutora, eu não preciso... Não, você precisa estudar e ter novos conhecimentos, inclusive aprender esse vocabulário que ele acabou de falar. Então, esse aí é um dos desafios. Eu gostaria, assim, de pontuar e aconselhar, né, para quem está entrando. Primeiro, ter essa humildade, né, em saber que você não sabe, eu sou de outra área, preciso estudar e aprender. O Sebrae, na época, nós fizemos o Catalisa ICT, foi muito bom para todos nós da equipe, porque nós tivemos toda essa base. E, na época, nós participamos do Mulheres Inovadoras, que também nos deu várias mentorias. Então, tem que ter essa resiliência também. Eu já estudei muito, agora eu quero só ganhar dinheiro, vou empreender porque eu quero ganhar dinheiro. Não é assim, né? É toda uma história, né, que você tem que ir construindo. Então, sempre eu falo assim, né, eu não posso querer terminar
ou começar para onde o outro está terminando, né? Então, para mim, é uma nova jornada, é começar tudo de novo mesmo, né? É uma área nova para a gente também. É importante o que você está dizendo, porque o Daniel tocou nesse assunto, né? A Narayana tocou também, que o negócio, especialmente quando a gente fala de bioeconomia, ele tem que gerar algum impacto que não é só no bolso, né, do empreendedor. Se a gente fala dessa floresta, ou de outros biomas, inclusive, que é da onde sai o insumo, né, sai a matéria-prima, até a inspiração, né, a gente precisa mantê-la. E aí estamos falando de negócios de impacto. Mas isso é para um outro painel, tá, Carlos? Alguém gostaria de participar do painel? Com alguma pergunta? Alguma sugestão? Alguém gostaria de participar? Então vamos voltar para cá. Narayana, para quem está aqui e gostaria de ingressar nos programas do CID, o que ele tem que fazer? Bom, na rede social do CID existe o manual de incubação. Lá vem de forma detalhada como é que a empresa pode... não necessariamente ela precisa ficar residente. O CID lá tem 16 galpões de aproximadamente 200 metros quadrados. 16 o quê? Galpões. Ah. E um dos residentes lá é a empresa Biozero, do Daniel. E, enfim, existem vários tipos de fabricação Esse de ingresso produtos. é um ingresso contínuo ou existe um período do ano que a pessoa tem que ir lá e se apresentar? Normalmente a gente abre um edital para as empresas apresentarem um pitch, né? E a gente só faz Who is isso... pitch? Oi? What is pitch? É uma pequena apresentação, gente, do que é o projeto da empresa, o que ela vai produzir, qual é a expectativa de retorno, se ela tem captação de recursos. Enfim, é uma apresentação bem breve, de no máximo 10 minutos, em que ela apresenta isso para uma banca e a gente faz a avaliação para ver se aquele projeto realmente vai ter mercado, se ele vai conseguir engrenar, porque a intenção de quando a empresa entra no CID é que ela saia de lá com uma escala, né? Então você está me dizendo consiga que... fazer o desenvolvimento regional. Então você está me dizendo que essa pessoa pode se candidatar a entrar Ela pode na ser tanto CID, residente ou somente associado. mas ela tem que mandar um pitch. Sim, Então ela tem que passar primeiro no Carlos. Não é? Porque, na verdade... Então, beleza. Ela pode ser associada, somente associada, sem ser residente, ou se quiser o galpão lá, uma permissão de uso do galpão, ela tem que apresentar esse pitch. E a gente só faz isso quando há um galpão vago, né? Porque as empresas... Não precisa do plano de negócio, só o pitch. Sim, isso. Só o pitch. O pitch com um breve plano de negócio, porque para você fazer a apresentação, você tem que demonstrar as etapas, né? Mais ou menos como você quer. Então passa para o Carlos, por favor. Carlos, vamos imaginar que aqui na nossa plateia nós temos vários futuros empreendedores e empreendedoras com ideias brilhantes, né? Que querem, né, um galpão desse lá no sítio. O que ele tem que fazer, por onde ele começa com a sua ideia? Lá em Biota ou lá no Moinho? Ou ele deve ir a outro lugar, ele deve ir na UFAM? Para onde que ele vai? Quem que ele procura? O Sebrae? Quem que ele procura? O que ele faz? Por onde começa? Vamos lá. Uma breve trilha, como você já falou, né? Tá uma jornada, né? Então qual é essa jornada? Bem, gente, quem tem uma ideia tem que trabalhar com a ideação, tá? E aí, aqui, a gente é um ecossistema de inovação. Então, a gente tem vários atores aqui em Manaus que trabalham na estruturação da ideia. Né? Então, por exemplo, o próprio Sebrae é um. Hoje a gente tem outros ambientes dentro das universidades, na própria área, na própria UFAM, na própria Universidade de Newton Lins e outras universidades. A gente tem esses atores que trabalham com a ideação. Quando você trabalha com a ideação, é você estruturar a sua ideia e falar, opa, tá, isso aqui está pronto para a gente criar um protótipo e já tentar validar algo aí. E aí que entra a parte que você começa a preparar, vamos dizer assim, o seu cartão de visita, né? E aí entra a preparação do pitch. Aí, antes de entrar no CID, por exemplo, é muito importante você passar por uma pré-incubação. O que é essa pré-incubação? Você trabalha com essa ideação, ou termina ela, e aí você vai trabalhar com toda a parte de pré-operação. Então, você vai preparar a parte burocrática da startup, da criação da startup, você vai aprender a fazer um pitch,
Você vai criar um modelo de negócio, você vai trabalhar em cima do seu produto, do seu MVP, do seu mínimo produto viável, né? Aí, depois que você fizer isso e validar o MVP, aí sim você chega para ela e fala assim, Nayana, a gente quer entrar no CID. Por quê? Porque a gente já conseguiu fazer nossa primeira nota fiscal aqui, ganhar o primeiro dinheiro. Então, existem vários ambientes que te preparam para poder entrar na incubação em si. Porque a incubação em si ela é mais hardcore ali, né? Não é tão simples você chegar lá e ser incubado. Porque o mercado é agressivo e aqui na Amazônia, trabalha com bioeconomia, é mais agressivo ainda, porque você não tem só uma tecnologia por trás, você tem toda uma cadeia produtiva que você precisa trabalhar e entra essas questões. Ótimo, mas antes de passar para o Daniel, o que você me disse, o que Narayana me disse, é que nós temos no estado, nós temos em Manaus, e você falou que está levando para o interior, essas ferramentas. Então, quer dizer, nós estamos criando também um ambiente onde é possível desenvolver essas ideias. Exato. A pessoa não precisa sair de Manaus ou do Amazonas para ir começar a desenvolver a sua ideia em outro lugar. Aqui, a gente já possui dentro do nosso ecossistema Exato. de empreendedorismo e inovação as ferramentas, as estruturas, minimamente, para fazer esse processo. Exatamente. Daniel, quando você começou, era assim? Eu já estou me tremendo aqui para responder essa pergunta, porque Eu ia chegar em você. o ecossistema da região, a gente está falando de um ecossistema que nos últimos 3, 4 anos, ele está propício ao desenvolvimento de produtos oriundos da bioeconomia. A gente está no momento ideal em estar levando produtos oriundos da biodiversidade amazônica para o mercado. Além disso, a gente está na Zona Franca de Manaus, onde existem diversos incentivos fiscais, como a lei da informática, que parte do faturamento pode ser investido em P&D voltado à área da bioeconomia por meio de programas prioritários. Falei muita coisa, muita informação para vocês aqui, mas pesquisem. Estou vendo muita gente nova aqui que está aqui nesse painel por algum motivo. A gente veio falar de biotecnologia, de inovação, de bioeconomia. Procurem esses termos. E assim, o problema não é recurso. O problema é você pegar uma ideia, estruturar essa ideia e apresentar para o investidor ou para algum fundo de investimento ou dentro dessas trilhas que o Sebrae hoje, através do Inova Amazônia, fez um trabalho belíssimo no ano passado e esse ano novamente até segmentou o Inova Amazônia, onde ele dividiu em empresas mais seeds e empresas que já estão no mercado. Lembrando que, inclusive, está aberto o processo de inscrição na Nova Amazônia, tá? Para quem já tem uma ideia minimamente desenvolvida. Sim. Minimamente, tá? Então o nosso ecossistema, nos últimos 2 anos, ele está propício a surgimento de startups que estão com mindset, ou seja, que estão com um pensamento voltado ao desenvolvimento de produtos que utilizem insumos, que resolvam problemas de impactos na região amazônica. Então, se você tem uma boa ideia que vai resolver algum problema, que vai levar algum produto, que utilize algum insumo, a gente tem diversas oportunidades que vai desde a ideação, como o Carlos comentou, até no processo de maturação, de entrega desse produto no mercado, como é o CID, e recurso, tanto da FAPEAN, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa, o próprio Sebrae, através do Inova Amazônia, através dos programas prioritários, como o do IDESAN, onde durante o ano ele lança diversas chamadas para estar captando boas ideias e fazendo todo esse processo também de maturação, editais FINEP. Então, o problema não é o recurso. A ideia, transformar a ideia, fazer essa ideação e colocar isso numa planilha onde a gente consiga ver os números, os processos, vai fazer total diferença. Então, pode. Só completar que o Daniel falou que é importante rapidinho. A gente está lá exatamente para isso que ele falou. Tem vários programas aí de incentivo à ideação. Ou melhor, que você pode se inscrever com uma ideia. Então, por exemplo, o programa Centelha, né? E aí, a profissionalização da ideia. Então, mas a pessoa olha lá, abre o formulário e fala, meu Deus, eu não sei preencher. Procurem a gente,
porque a gente tem oficinas específicas sempre antes, durante a abertura desses editais. Então, por exemplo, a gente tem o Ender, que é um parceiro nosso exatamente nessas oficinas, para ajudar essas pessoas a entrarem lá e construir. Então, a gente tem várias empresas, ideias no Centelha agora, que surgiu das nossas oficinas que a gente fez. E esse é o papel nosso. Maravilha, Carlos. Só concluindo, sei que eu estou com o tempo corrido aqui, mas quando a gente começou, lá em 2017, a gente não tinha esse ecossistema. Foi o que eu te perguntei. Né? Exatamente. A gente não tinha esse ecossistema. Muitas das vezes a gente foi chamado de maluco, onde utilizar os insumos da biodiversidade e fazer um produto premium, sofisticado. Premium é bonito. O que é premium? Premium é um produto que eu consiga agregar valor. Eu pensei que era parente seu. Que eu consiga agregar valor e levar isso com valor agregado para o mercado. Porque o mercado vai exigindo esse nível de qualidade, né? Porque também desde a embalagem, da entrega do produto, exato. Então, aqui, a gente está quase no finalzinho, mas ainda temos uns minutos. Ellen, esse processo para você, para a Norte Genômica mais especificamente, né, assim, está ajudando a estabelecer o seu negócio? Você ainda sente que está faltando uma peça no seu tabuleiro ali? Qual seria essa peça? Então, nós começamos pelo programa Centelha. Então, assim, se você tem uma ideia, participa do programa, porque você recebe as capacitações, né? Nós recebemos também capacitações do SEBRAE. Então, quando você está migrando, principalmente que nós víamos só da academia para o negócio, é importante você submeter essas capacitações. Agora, eu acho que a questão é de criar a cultura, principalmente dentro das universidades, né? Nós ainda não temos a cultura empreendedora. E isso acho que é necessário começar, como nós estávamos falando, nós não tivemos, você também não teve, mas desde as escolas, né, desde a criança, começar a trabalhar o empreendedorismo. Porque a transição, a mudança de mente é muito difícil quando você não recebeu toda essa informação. Por exemplo, na nossa época, era como se fosse um pecado pensar ter uma empresa dentro de uma universidade, né? Então, hoje nós estamos incubados na Universidade Federal do Amazonas, né, pela empresa CDTEC. Começamos lá com o Carlos, ficamos alguns meses logo no começo, lá na Newton Lins. Só que como nossos laboratórios eles são muito específicos, né, porque a gente trabalha com engenharia genética, com biologia sintética, e então nós fomos... realmente agora nós estamos lá na UFAM pela incubadora CDTEC, mas começamos também lá com eles, na fase da ideação, quando nós estávamos no programa Centelha. Então, não é fácil, né? Não é fácil. Dizer que é fácil não é. Às vezes você está desanimado, falta às vezes ainda o vocabulário mesmo que nós não temos, porque você sai da pesquisa e vem para empreender. Mas é promissor. Eu, assim, aconselho os alunos, né? Mandem suas ideias, não deixem na prateleira a sua pesquisa, devolva para a sociedade, de alguma forma, o que foi investido na sua formação. Genial, Ellen. Pessoal, estamos chegando no final. Queria que vocês já tecessem as considerações finais de vocês, mas que já deixasse algumas pistas, né, para quem está aqui na plateia e que está empreendendo ou quer iniciar no empreendedorismo, seja na biotecnologia, seja na bioeconomia. Narayana? Gente, só complementando, uma forma de vocês se adaptarem com a linguagem de inovação é o SEBRAE, né? O SEBRAE tem várias trilhas online, né, gratuitas, que ela fala numa linguagem assim, bem simples, explica o que é brand, enfim, ela vai, vários temas de inovação, ele vai explicando numa linguagem bem simples, em vídeos. Então, para quem está começando, uma das formas é o SEBRAE. Eu acho que seria até difícil de falar em empreendedorismo sem o SEBRAE aqui no Brasil, né? Então, em relação à incubadora CID, vocês podem entrar no @incubadora-CID, né, que é o Instagram. Lá tem o manual de incubação, lá tem várias informações que vocês podem ter. Existe um e-mail lá de contato que vocês também podem estar acessando, tá enviando perguntas, enfim, dúvidas. Tem um material bem interessante, ok? Obrigado, Herman. Daniel, suas considerações?
Dicas, pulo do gato, vai. Cara, Caminho das pedras. acho que o pulo do gato é você ter resiliência, você fazer o que gosta e ir atrás para resolver o problema. Eu acho que essa veia empreendedora, ela muitas das vezes ela foi dita que você já nasce com isso, mas não. Que nem o Carlos comentou aqui, você pode, através de iniciativas, como foi apresentado aqui, estar internamente estimulando esse lado empreendedor, que muitas das vezes ele está ali ocioso, mas com esses insights, ou seja, com essas ideias que você vai vendo, isso começa a ser despertado. E, mais uma vez, nós estamos dentro da maior biodiversidade do planeta. A gente tem a total capacidade de transformar produtos, processos, pesquisas e negócios para atender demanda do mercado nacional e internacional. Nós temos pesquisa de ponta aqui dentro da região, muitas das vezes não são valorizados, e alinhar a academia com a iniciativa privada e levar essas tecnologias para o mercado é algo que a gente precisa cada vez mais estar estimulando, e esse painel fez isso. Eu gostaria de agradecer o convite do Sebrae. Desde o princípio, quando a gente começou o nosso projeto, a gente foi buscar o Sebrae. O Sebrae hoje é a maior aceleradora de empresas do mundo. Isso pouca gente fala, mas se você for levantar no mundo todo, hoje o Sebrae é o que mais acelera empresas através dos seus projetos, dos seus programas que são implementados. E tem diversas ações que o Sebrae possui, como essas trilhas, como o Sebrae Tech, onde as empresas podem, através desse programa, ter consultorias específicas. Hoje, nós temos certificações internacionais, como certificação Halal, para atender o mercado árabe, certificação EcoCert e Código Natural, para atender o mercado europeu, por conta do Sebrae. Mas a gente tem que se mexer, a gente tem que ir atrás, buscar a fazer o negócio acontecer. Obrigado. Obrigado, Daniel. Carlos, o mapa da mina. Vai, já que você é das Minas Gerais. Lá eu sei. Gente, se permitam, se permitir, a gente está no lugar mais incrível, um dos mais conhecidos, mais falados do mundo. Qualquer coisa que acontece aqui é motivo de discussão, debate. Entendam a realidade, se sintam pertencidos, entendam o que precisa ser feito, busquem apoio e o principal, colaboração. Ideia é algo que está no ar, qualquer um pode pegar, pode... Não é só fumaça. Não é só fumaça, né? Você tem que botar a mão na massa. Então hoje, como o Daniel falou, de 3, 4 anos para cá, a gente já tem aí atores dentro do ecossistema que nos dão essa base para poder empreender. Então o principal, se permitam e tentam construir e invistam principalmente em desenvolvimento pessoal. A questão da inteligência emocional é muito importante nesse momento, de entender, de saber trabalhar em equipe, de saber conversar, de saber se comunicar, de saber aceitar. Isso é muito importante para quem quer empreender. Vai tomar tapa na cara o tempo inteiro, vai tropeçar e cair o tempo inteiro. E aí é muito fácil desistir, é muito fácil você entrar na zona de conforto. Mas quando você tem a primeira vitória, você tem que usar aquilo como estímulo e vai embora. Ou seja, não precisa entrar no Vale da Morte antes da hora. Não precisa entrar no Vale da Morte, porque ali é onde tem o maior índice de burnout. O pessoal da plateia está perguntando onde é que encontra a Newton Lins, a Embiota, tem algum Instagram, algum site? Tem, hoje a incubadora ela tem o site, que é www.moinocity.com.br/incubadora Embiota, ou era Embiota, não lembro, desculpa aqui, gente, mas é Embiota, tá? A gente tem o Instagram, @incubadora Embiota também. Tem o LinkedIn também, que é Incubadora de Bionegócios e Tecnologias da Amazônia, pode entrar lá. E lá a gente descreve, também tem o edital. Outra pergunta que chegou aqui da plateia, paga para começar, não? Não, é tudo gratuito que a gente faz é gratuito. Chega lá com a ideia e com vontade. Só precisa de ter vontade para começar, é só isso que a gente pede na hora da inscrição. Tem vontade ou não? Se sim, vai embora, entra. Se não, vai embora. Beleza. Ellen, suas considerações finais para o pessoal montar a próxima mesa? Bom, eu agradeço mais uma vez, ao convite e falo para vocês que querem empreender, não tenham medo, é desafiador,
mais vale a pena. É uma forma que nós temos para devolver o que é investido durante toda a tua formação acadêmica, você desenvolver para a sociedade. E se precisarem, nós somos Norte Genômica, Soluções Moleculares, somos uma empresa de biotecnologia. Nos acessem, nós temos Norte Genômica no nosso Instagram, tem no LinkedIn também. E nós agradecemos a oportunidade e estamos à disposição também. Obrigado, Ellen. Gente, chegamos ao final. Agradecer ao Sebrae por esse painel, mas sobretudo a todos vocês, Narayama. Muito obrigado. Bom te conhecer. Daniel, super massa. Obrigado mais uma vez. Bom estar com você. Carlos, obrigado a você, toda a equipe da Embiota. Ellen, muito obrigado. Muito bom ter sempre a Norte Genômica aqui por perto. E muito obrigado a todos vocês por nos acompanharem nesse painel. Fiquem aqui porque tem mais painel de empreendedorismo, inovação e sustentabilidade, viu? Fiquem à vontade. Olha aí. Quem vai fazer a fotografia oficial?